bem-vindos ao podcast Emocionalmente Sã, o podcast que fala sobre saúde e saúde mental de forma descomplicada. Eu sou a Priscila Braga. E eu sou a Simone Trindade. E hoje estamos aqui com a nossa querida nutricionista Adriana Stravo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz. É uma honra. Adri, obrigada pelo teu tempo. Agora a gente fazendo essa introdução, né, que a Priscila vai te apresentar, e a gente já estava no esquenta aqui, eu estou muito curiosa. A Adri, que é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, ela é nutricionista funcional pelo Instituto VP, ela é mestre profissional em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo e ela é Lifestyle Medicine pela Harvard Medical School. Deu uma enroladinha, mas foi. Pô, saiu. Harvard, adoro. Eu adoro. Tudo que é Harvard, Tudo eu que acho Harvard, chique. a gente não sabe nem se é bom, mas é bom porque é Harvard. Né? Não, é Harvard, eu já acho fantástico. Mas tem muito mais coisa aqui da Adri, né? Mas ela vai contar pra gente. Então, seja bem-vinda, Adri. Obrigada pelo convite, adorei. Que bom. Eu não saio daqui hoje sem descobrir como é que você cuida da tua pele, porque eu tô impressionada. Que pele maravilhosa. Vamos descobrir essa pele, né, através da alimentação. Só saio daqui, meu bem, com a receita, prescrição de tudo. Eu tenho também aqui uma dica. Posso falar? Que a gente tem uma pessoa em comum que já veio aqui no nosso podcast, que é a Samira. Ah, a Samira já veio? Eu amo a Samira. Cuida da gente. Samira Lívia cuida da gente. Samira, um beijo, né? Samira maravilhosa. Amo a Samira. Ela também, né, ajuda aqui nos nossos cuidados de beleza. Mas tem muito mais coisa aí pela frente. Então, né? deixa eu começar com as minhas perguntas Vamos lá. Curiosas. Dri, conta pra gente como é, né, que a alimentação, ou quais são os tipos de alimentação que podem impactar no equilíbrio emocional, na qualidade de sono, na questão da energia, na saúde mental de forma geral. Como é que você tem percebido a influência da alimentação nesse contexto? Porque quando a gente atende, né, clinicamente os nossos pacientes em terapia cognitivo-comportamental, eu costumo dizer que a saúde, ela está num tripé muito importante, que é a terapia, a medicação quando necessária e a alimentação e exercício físico no outro lado. Sem esses três equilibrados, a gente não anda. Me conta o que você pode ensinar para a gente sobre a alimentação relacionada a esse equilíbrio? Então, a nutrição, na verdade, ela é fundamental para a saúde emocional. Não só para a saúde emocional, mas para a nossa saúde como um todo. Se eu tenho um paciente emocionalmente abalado, vamos dizer assim, eu preciso primeiro ver como que ele está com a saúde dele como um todo. Então, a gente precisa primeiro avaliar principalmente o que ele está comendo, porque dependendo do que ele está comendo, ele tem uma microbiota. Dependendo do que ele come, ele tem picos de glicemia, que podem ser altos, eles podem ser, assim, muito rápidos ou não. Então, isso também ele vai ter comportamentos de humor que vão ser diferentes, que ele vai ter comportamentos ao longo do dia muito, tipo, ele está conversando com você, ele pode estar bem, daqui a 10 minutos você fala com ele está uma outra pessoa. Uma oscilação? Ele tem uma oscilação ao longo do dia absurda. Dependendo do que ele come no café da manhã, ele vai ter uma fome no final do dia, mais ou menos fome no final do dia. Então, isso também interfere na balança, no peso dele. Então, a alimentação, de uma certa forma, ela impacta não só nisso, mas ela interfere em várias outras coisas, no peso. Então, se uma pessoa não tem um peso adequado, ela tem um problema de autoestima. Se ela não tem um peso adequado, normalmente ela é uma pessoa inflamada. Se é uma pessoa inflamada, ela já tem um fator de risco aumentado para desenvolver problemas emocionais. E se ela já tem problemas emocionais, se ela inflama ou se ela vai ganhar peso, se ela vai ter uma resistência insulínica, ela vai exacerbar ainda mais esses problemas. Então, na verdade, a alimentação, tanto ela pode melhorar isso tudo, como ela pode piorar. Então, essa coisa de que a saúde começa pela boca não é mito, é verdade? Não, não é mito, isso é verdade. Isso é que eu acho que é o que me encanta, assim, na nutrição, é isso, que, na verdade, a alimentação, ela pode tanto te jogar numa cama, como ela pode te tirar também de um problema de saúde. Então, eu falo que se é um paciente que é hipertenso, se é um paciente diabético, vários outros problemas, quando ele começa a mudar, né, o estilo de vida dele, porque não é só alimentação,
a gente percebe uma melhora na vida dele maravilhosa. E não só na parte estética, né? Porque as pessoas pensam que nutrição é só parte estética, mas melhora o sono, melhora o humor, melhora a parte cognitiva. Perfeito. Olha, Melhora sensacional. uma série de outras coisas. Então, esse paciente ele passa a ter uma qualidade de vida. Porque quando ele está com sobrepeso, ele está inflamado. Se ele está inflamado, ele não dorme. Então, se ele está inflamado, ele tem desbiose. Muitas vezes ele é constipado. Se ele é constipado, ele tem uma microbiota toda em desequilíbrio. Então, ele não produz, né, alguns substratos que a gente precisa para produzir serotonina. Então, a serotonina é Olha. hormônio do bem-estar. Uhum. Então, se ele não tem isso tudo, olha só, né? Quantas questões. Quantas questões. Então, eu sempre falo, dependendo do que você come, você tem um substrato lá no intestino. O que é essa microbiota? Me explica para a gente poder explicar para o pessoal que está assistindo a gente do que se trata a microbiota. Por que ela é tão importante para a gente cuidar dela? E vem se falando cada vez mais, né? Uhum. A importância da microbiota. E aí eu também complemento com o que a Si falou, se isso está relacionado também às pesquisas, né, que a gente está acompanhando, que fala que a microbiota seria o nosso segundo cérebro e essa importância, né, de cuidar também disso para a nossa saúde emocional. Sim, na verdade, nós temos microbiota no corpo todo. Mas como eu sou nutricionista e aqui eu vou me falar mais da nossa microbiota do sistema gastrointestinal. Então, a microbiota, nós temos trilhões, né, de bactérias no nosso intestino. E essas bactérias, elas podem ser as boas e ruins. Nós temos que ter as duas bactérias, tá? As gram-positivas e as negativas. Tá. E a gente precisa ter um equilíbrio ali. Então, a gente precisa ter mais bactérias boas, assim, falando de uma forma muito simples para vocês entenderem, tá? Então, a gente precisa ter mais bactérias boas e menos bactérias ruins. Uhum. Muitas vezes, dependendo do que o paciente come, a gente acaba tendo esse desequilíbrio. Mais bactérias gram-negativas, que são as ruins, e menos as positivas. Ou seja, sou eu que alimento essas bactérias. Exatamente. De forma boa Ou de forma ruim. Então, dependendo, se eu tenho esse desequilíbrio de forma ruim, eu acabo tendo uma desbiose intestinal. E o que seria desbiose Essa intestinal? desbiose é esse desequilíbrio. Certo. Então, que eu tenho mais bactérias ruins em relação às bactérias boas. Então, quando eu tenho essas bactérias ruins em predominância no intestino, eu tenho, provavelmente, uma digestão prejudicada. É aquele paciente que tem ele come, ele tem aquela dificuldade de digerir os alimentos. Se sente estufado. Ele se sente estufado, ele sempre tem muitos gases, ele tem constipação. Então, é um paciente assim que normalmente ele vai ao banheiro e as fezes são muito fétidas. Então, é aquele paciente que ele elimina muitos gases, ele chega a ser até meio inconveniente às vezes, e são muito fétidos, as pessoas até reclamam. Então, isso é um sinal de desbiose intestinal. Ou seja, se eu tô com muitos gases, se eu tô com fezes fétidas, adorei fétidas, é fedidinho mesmo, gente? Me deu um riso interno, que eu achei bonito que ela falou dessa forma. Né? Bonito, gostei, porque elegante. A gente já viveu isso, né? Quem nunca, né? É só Esteve casar perto. ou namorar com alguém há algum tempo que você descobre esse É lado, isso. o lado oculto da força. Então, isso mas- são sintomas de sim, que mas tem sintomas aí. é isso mesmo, são sintomas de que São a sintomas tua que o trato microbiota não tá gastrointestinal legal. não está Sim. em harmonia, que esse trato gastrointestinal não está funcionando bem, que ele não está bem. Então, no meu consultório, eu trabalho com uma tabela chamada tabela de Bristol. Então, eu pergunto para o paciente, você evacua todos os dias? Os homens, eles são eles têm menos constipação, as mulheres são mais constipadas, principalmente no período menstrual, que tem uma oscilação hormonal, então elas ficam mais constipadas. Mas não é só evacuar todo dia, a gente precisa ver como são essas fezes. Então, se está lá 3 e 4, é porque ele tem as fezes estão boas. Mas aí nós temos várias questões que eu preciso sempre falar. Você se hidrata bem? Porque quem não é constipado, muitas vezes ele fala, não, eu evacuo todo dia, mas as minhas fezes são no formato bolinha, aquelas fezes cápricas. De coelho. Fezes o quê? Cápricas, que são aquelas Cápricas bolinhas. de cabritos. Ou então tem pacientes que têm aquelas fezes muito moles. Então, também não está bom. Também não é assim. Também não é assim. Então, a gente precisa ter aquele formato bananinha, sabe? Então, e também esse paciente precisa evacuar sem fazer muita força.
né? Então, a gente precisa ver tudo isso. Então, são sinais e sintomas que a microbiota não está bem. Mas, enfim, a gente precisa, se esse paciente tem problema emocional, a gente vê, primeira coisa, vê o intestino e por que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Porque o nosso intestino, ele não é só um órgão excretor. Ele tem N funções e, dentre elas, ele produz um substrato chamado triptofano, que é o precursor da serotonina. E essa serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, entramos também nessa parte de saúde mental. Olha a importância, Então, e aí o ele vai lá conjunto. no nosso sistema nervoso e vai produzir essa serotonina. Se a gente não tem o substrato, não produz serotonina. Tem uma outra questão também, que quando a nossa microbiota não está boa, ela também não absorve. Não absorve nutrientes, não absorve o medicamento. Ela não absorve uma série de outras coisas. O que acontece? Nem o medicamento, às vezes, que o paciente toma, ele absorve como deveria absorver. Por isso que, às vezes, a gente ouve, não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito. Não é bem isso. Aí não é bem a isso. questão pode nem ser a medicação. A questão, às vezes, não é a medicação. É a microbiota que está tão ruim que ele não consegue absorver esse medicamento. Entendi. E nós também temos algumas questões. A gente precisa de nutrientes, por exemplo, vitaminas do complexo B, que estão presentes em grãos integrais, vegetais verdes escuros. A gente precisa disso para produzir esses hormônios, né, esses substratos, para produzir esses hormônios, né, que fazem essa conexão entre as células, que produzem esses hormônios do bem-estar. Se a gente não tem essas vitaminas, a gente também não tem esses hormônios. Então, a gente precisa entender que uma alimentação ruim, pobre em nutrientes e rica em calorias, não é só a questão do peso. Então, quando a gente fala em uma nutrição saudável, a gente não pode pensar só na estética. Eu sempre falo isso. A gente precisa pensar que o nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Quais são os nutrientes? O que são os nutrientes? São vitaminas, minerais, antioxidantes. Hoje a gente sabe muito também que nessa correria do dia a dia, na clínica mesmo, os pacientes chegam, né, quando a gente propõe uma alimentação mais saudável, porque é esse conjunto, muitos pacientes dizem, mas eu não tenho como, né? Como que eu vou fazer? Eu saio pela manhã, volto à noite, não consigo comer direito, né? Então, o que você diz, assim, quais são os nutrientes mais específicos e adequados, né? E para a melhora da nossa saúde mental também. Não existe alimentação saudável sem ter uma organização e um cronograma, tá? Então, assim, pense, coloque na cabeça. Caneta e papel e listinha de compras, o que vai comer na semana, isso é fundamental. Eu tenho uma patologia em casa, seja um hipertenso, seja um problema emocional, então você precisa focar naqueles alimentos que sejam específicos. Então, aqui vamos pensar nos problemas emocionais. Então, depressão, oscilação de humor, ansiedade, problema de sono, ansiedade. Então, vamos pensar numa lista de compras pensando nisso. Então, o que a gente vai colocar nessa lista de compras? Aveia é rica em triptofano, banana, né? A banana também tem bastante triptofano. A gente precisa de gorduras boas, então eliminar todas aquelas gorduras saturadas. A gente precisa de azeite, castanhas, nozes, amêndoas. Isso faz muita diferença. Abacate é uma gordura boa. Abacate é uma gordura boa. Então, isso não mesmo? precisa. Não é mito. Não precisa necessariamente ser o avocado, que é mais caro, pode ser o abacate mesmo. O que a gente pode colocar nessa lista de compras? Todas as verduras de folha verde escuro. Então, pode ser alface de todos os tipos, pode ser espinafre, agrião, rúcula, pode colocar repolho roxo, aí a gente vai para os antioxidantes, tomate, manga. Então, assim, outra coisa que é muito importante, peguem uma listinha com tudo que é de época, que eles têm os nutrientes mais biodisponíveis. E pega tudo que está na safra. Além de ser mais barato, tem os nutrientes mais biodisponíveis. Então, pegam todas essas frutas, esses vegetais. Isso a gente encontra as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. Isso o nosso sistema nervoso precisa. Mas, mais especificamente, os verdes escuros e os roxos, que é o que tem mais nutrientes. Aí, se a gente for pensar, uma outra coisa que o nosso sistema nervoso gosta bastante e a gente precisa, são as vitaminas do complexo B. Isso é preciso suplementar ou eu posso vir através da alimentação também? Quando o paciente tem uma boa alimentação, então, biotina, B12, B6, tudo isso a gente precisa. Então, a B12, ele precisa comer carne, Tá. né?
necessariamente, se é um vegano, então a gente tem que suplementar, porque não tem como. Então, a vitamina D, precisa tomar sol, é fundamental a vitamina D. Então, precisa fazer periodicamente exames para saber como que está. Então, a gente tem uma onda de hipovitaminose D absurda. Então, a gente precisa ver, não está tomando sol. Eu escutei isso em algum lugar, que a quantidade de sol que a gente precisaria tomar para ter o nível de vitamina D adequado seria ficar pelado no sol durante 1 hora, assim, frente e verso. Isso é mito ou isso é verdade? Daria para ter essa quantidade de sol por dia adequado para ter uma quantidade ok de vitamina D? Não é mito e não é verdade, porque depende de várias situações. Depende do seu tom de pele, depende da temperatura. Então, se você vai para o sol 8 horas da manhã, ou se você vai meio-dia, porque vai ativar a vitamina D conforme vai aquecer sua pele. Se você tem uma pele mais escura, ela vai ativar mais rápido. Se a sua pele é mais clara, demora um pouco mais. Então, tem várias questões. Tá? Então, às vezes, realmente, você tem que ficar no sol um pouco mais tempo. Se você vai mais cedo, você fica mais tempo. Se você vai um pouco mais tarde, você fica menos tempo. Então, tem várias situações, tá? Se você tá... E o ideal é ir sem protetor solar. Então, eu ia te perguntar isso. A gente tá eu sou geração filtro solar. Então, o lembro ideal... do Piau. E o que a gente faz? O ideal é você ficar um tempo... Por isso que as pessoas vão mais cedo. Então, o ideal é sempre sem protetor solar. Só que hoje a gente passa protetor solar em tudo, né? Que depende muito do sol e do momento, né? Do sol e do momento. Então, eu com os meus pacientes, eu já faço assim, olha, você vai para a praia, né? Novembro, dezembro, janeiro, a gente já toma um pouquinho mais de sol. Aí não precisa. Mas chegou mês de julho, junho, julho, agosto, não tem sol, né? A gente está em São Paulo, não tem sol. Então, já suplementa para evitar que tenha uma queda muito brusca da vitamina D. E a falta de vitamina D é um fator de risco para a obesidade. E a vitamina D é um fator de risco para aumentar problemas de sabe que eu tava, né? A Pri sabe, a minha vitamina D tava assim, o mínimo, não lembro se é 10 ou 16, eu não lembro qual é a taxa mínima, mas a minha tava 2. É muito baixa. E nós estamos tudo, né? Eu tava me arrastando, assim, né? O emocional, e tá tudo interligado. E nós temos pouquíssimos alimentos fontes de vitamina D. Então, são ovos. Tem pouquíssimo. E nós temos óleo de fígado de bacalhau, que assim, eu acho que desculpe, eu acho que é uma agressão você pedir para uma pessoa tomar, porque ele é muito ruim. É horrível. Eu tomei quando era criança. Ele é muito ruim. Por que os nossos pais tinham essa mania? Minha avó me dava isso. Tinha um negócio que era biotônico Fontoro. Isso tornou a gente o quê? Futuros alcoólatras. Exatamente, gente. Ovo de pata. Ovo de pata. Gemada. Mas era uma alimentação saudável. E óleo de fígado de bacalhau. Eu lembro do potinho que era um peixe e um cara em pé segurando, assim, aquele negócio amarelo com cor de óleo de dendê. Que como eu sou baiana, eu via lá na Bahia o óleo de dendê, pra mim é igualzinho a cor do óleo de fígado de bacalhau. E falando em fígado também, né? Incluíam também na alimentação fígado. Mas era uma alimentação mais saudável, não era? Eu, particularmente, não gosto muito do fígado. Eu não indico o fígado, porque ele metaboliza muita coisa. Ele é um órgão que ele tem muitas funções no nosso corpo. Então, eu, particularmente, não recomendo o fígado. Eu acho que se é um paciente que tem um problema de anemia, de falta de ferro, a gente pode ter outras questões, fazer uma suplementação, mas eu não recomendo a ingestão de... Eu, Adriana, não recomendo. Mas para B12, que eu estava falando da B12, então a gente não encontra B12 em vegetais, a gente precisa consumir carne. Mas aí eu falei, vamos diminuir a gordura saturada, porque a gordura saturada é ruim. Então, como que a gente faz, né? A gordura saturada está nas carnes. Vamos procurar os cortes mais magros. Então, não vamos pegar aquelas carnes que tem aquela gordura aparente. Pegar aqueles cortes tipo patinho, coxão duro, coxão... que são até discriminados, né? Sim, considerado carne de segunda. Considerado carne de segunda. Não, na verdade, quando a gente vê um boi, né? A carne, na verdade, as vitaminas, qualquer carne vai ter as vitaminas iguais. Seja o filé mignon, seja a picanha, qualquer carne vai ser igual em termos de nutrientes. O que vai mudar é a forma de preparo dessa carne. Então, se você tem um filé mignon, é só grelhar, porque ele é mais macio. Se você tem um patinho, também ele é mais macio. Mas se você já tem um coxão duro, um coxão mole, você tem que colocar numa panela de pressão, às vezes, para cozinhar. Então, demora um pouco mais. Tá? E os veganos, né? Não tem outras fontes
que não seja carne, para quem é vegano, para consumir, para ter esse Essa consumo B12? de B12 e de outras, Na verdade, a B12 não, tem que suplementar. tem que suplementar. Aí entra com Aí a suplementação. B12 tem que suplementar. Por conta de tempo e correria, Uhum. até acho que uma questão mesmo da nossa educação alimentar, a gente come muito carboidrato branco, refinado, açúcar, muito pão, muito macarrão. E eu acho que a nutrição, através desses carboidratos brancos, fica pobre. Como que a gente faz para consumir o carboidrato da maneira correta? Tem pouco tempo, as pessoas, na faculdade, a gente aprendia que o carboidrato ele tinha que ser 60% do valor energético total do dia. Tá? Tá. Porque ele é fonte de energia. Só que nós precisamos pensar que hoje nós não temos um gasto energético tão grande. A gente anda de carro, não anda a pé, a gente não faz Perfeito. tanta atividade física. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia, de calorias que eu preciso para sobreviver no dia. Uhum. Então, a minha é de 1.230, é pouquíssimo. Se eu pego 60% disso e coloco em carboidrato, vai sobrar muito pouco para proteína. Uhum. E vai sobrar muito pouco para as gorduras saudáveis. Considerando que 1 grama de gordura tem 9 calorias, então é muito pouco. Então, hoje, eu particularmente, eu quase tiro 30%, 40% eu deixo para carboidrato. E o que eu converso com os meus pacientes, os meus clientes? O carboidrato, ele precisa ser um carboidrato que ele tem uma digestão lenta. Porque aquele carboidrato refinado, ele faz picos insulinêmicos. Ele é absorvido muito rapidamente. Então, quanto mais rápido esse carboidrato é absorvido, mais rápido ele vai sentir fome. Tá. Então, vamos imaginar, se ele comer um pão com geleia, ele fez um pico, né? Liberou insulina muito rápido, esse carboidrato foi rapidamente lá para a corrente sanguínea, deu meia hora, ele está com fome novamente. Agora, vamos pegar um outro cenário. Ele comeu uma fatia de pão integral ou multigrãos. Ao invés de ele comer esse pão com geleia, ele colocou uma fatia de queijo branco ou ele colocou um ovo mexido. Uhum. Quer dizer, a carga glicêmica dessa refeição é muito mais baixa. Ele colocou uma proteína e o pão tem fibras no meio. Então, ele não vai formar esse pico de insulina. A digestão dele vai ser muito mais lenta. Então, provavelmente, ele vai ficar ali umas 3, 4 horas sem sentir fome. Saciado, sem Então, é o fome. jeito de comer, né? Então, a gente precisa, não é excluir, na verdade, o carboidrato. Eu sempre falo para os meus pacientes. É claro que hoje a gente precisa fazer uma adequação, né, da quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, porque depende da rotina de cada paciente. Mas não é excluir, mas é escolher, fazer uma adequação, e colocar o carboidrato certo. Então, isto é, né? Assim, não é nem 8 nem 80. Não Não. são essas dietas radicais. Todo mundo tem essa taxa metabólica basal e cada um tem a sua. Então, não adianta copiar da amiga que não vai dar certo, né? Eu já ia copiar a tua. Não Me passa a sua adianta. dieta. Passa a A sua gente tem dieta. isso, né? As Tem. mulheres principalmente, não sei se os homens. Mas me passa a sua dieta que tá dando certo, hein? Olha, amiga, funcionou. Funcionou. Não adianta que Não cada adianta, um tem a sua gente. taxa metabólica Aham. basal. Então, se a minha é 1.200 e eu vou consumir 1.400, tem 200 calorias a mais ali que vai para o tecido adiposo. Ou seja, elipse abdominal, é, É. isso? Depois da menopausa, principalmente. Depois dos 50, aí que vai mesmo para a região Por que tem abdominal. né, esse acúmulo de gordura abdominal na menopausa? É por uma questão hormonal mesmo. Hormonal. Tá. É uma questão hormonal. Por isso que na menopausa as mulheres elas começam a ter mais risco de doença cardiovascular. Sim. Então tem muita mulher que sofre infarto depois da menopausa. Então, basicamente hoje nós temos quase o mesmo número de infarto de homem, porque até pouco tempo doenças cardiovasculares era uma coisa de homem. A gente não ouvia falar, nossa, a mulher infartou. Né? Era uma coisa que era doença de homem. E hoje já está basicamente igual. Tem como a gente controlar esse risco? Né? Assim, teoricamente, fazer atividade física, comer bem, enfim, mas a gente tem a queda hormonal de maneira brusca aí no período, né? Brusca, eu acho que Os hormônios. Como que a gente faz? Ajuda a gente a controlar isso. Como que faz? Olha, na verdade, o que eu falo? A gente não controla isso na menopausa.
A gente começa a controlar isso com 30 anos de Ferrou. idade. Acabou, gente. Encerra. Acabou aqui, viu? A gente, olha, e não é só a menopausa. Na verdade, a menopausa para a mulher, a gente estava falando de problemas emocionais, mas na menopausa também tem muita mulher com problema emocional. Mas com certeza, esse tema é importantíssimo. A gente falar de menopausa. A menopausa é uma coisa que toda mulher sabe que vai ter. Então, não tem como fugir disso. A mulher sabe que é um período da vida dela que ela vai passar. É diferente de uma gestação. Eu não sei se eu vou querer ter filhos, eu não sei se eu vou engravidar. Ela escolhe, né, se ela vai querer ou não. Tem coisas na vida que a gente escolhe. A menopausa a gente não escolhe, a gente vai passar pela menopausa. Então, lá, a partir dos 45 anos, se não for uma menopausa precoce, a gente vai entrar na menopausa. E o problema é que nós, mulheres, não aprendemos a nos preparar para isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter reserva de massa muscular, a gente precisa ter reserva de nutrientes, a gente precisa entrar na menopausa com um peso saudável, a gente precisa entrar na menopausa com os níveis de colesterol bom, a gente precisa entrar na menopausa bem. Preparada para a menopausa. Porque quando a gente entra na menopausa bem, a gente passa por ela bem. Agora, o problema da menopausa é quando você entra nela com sobrepeso, quando você entra na menopausa com níveis de colesterol já elevados, quando você entra nessa menopausa já com glicemia alterada. Então, quando você entra nessa menopausa com problemas, aí os problemas vão se agravar. E vão ficar muito mais difíceis tratar esses problemas. Nossa, Adriana, que dica excelente. Então, quando eu pego os meus pacientes, eu falo assim, gente, olha, faltam 4, 5 anos, a gente precisa começar, ó. E você sabe que, eu não sei, mas assim, eu não vejo muito esse tipo de dica ou, né, de conscientização das mulheres se prepararem para a menopausa. Se prepararem. Então, teve, inclusive, uma reportagem no estado de São Paulo, há alguns anos, que teve uma senhora que falou assim, todo mundo fala para a gente economizar dinheiro para fazer uma poupança, mas ninguém fala de uma poupança de massa muscular para a gente envelhecer. Perfeito. Porque nós temos também uma doença chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, hoje a gente envelhece, né? Nós temos a longevidade, e se a gente não se preparar para a longevidade, a gente vai ter muitos problemas de saúde. Um problema de saúde é a sarcopenia, que eu até gravei um videozinho um dia desses, e a gente precisa se alimentar adequadamente para não ter sarcopenia lá na frente. Mas, voltando para a menopausa, quando a mulher ela entra na menopausa bem, ela tem menos sintoma. Ela tem menos perda, ela vai ter perda de massa muscular, ela vai, mas se ela já entrou sem massa muscular, ela vai ter menos ainda. E é aí que as pernas ficam incrivelmente finas? É aí que, na verdade, e para ganhar massa muscular nessa fase da vida, fica mais difícil. E o ideal é o quê? Procurar um bom profissional e ver se ela consegue fazer uma reposição hormonal. Tem mulheres que não querem fazer, a gente respeita. Eu não quero fazer reposição hormonal. Tem outras que não podem. Tem outras que não podem. Mas a gente tem fitoterápicos que são ótimos, né? Por exemplo, maca peruana, por exemplo. Eu acho que é um excelente fitoterápico que a gente pode trabalhar para ajudar. Tem outras coisas que a gente também pode suplementar. Mas o que é importante? A mulher se preparar para a menopausa. Mas agora tem uma questão, né? É uma excelente dica que você está dando, mas chegam muitas mulheres também no consultório com uma queixa de que não tiveram esse preparo. Então, o que eu faço, né, daqui em diante? Já estou nos 45 mais e nunca soube que precisava, embora seja uma coisa que a gente sabe que vai passar, não sabe quando, mas sabe que nessa faixa etária mais ou menos a gente vai passar, ninguém dessa psicoeducação. Ninguém psicoeducou. Pouca psicoeducação sobre a menopausa. O que fazer quando... Nunca é tarde para começar. Perfeito. Nunca é tarde para começar. Eu acho que... eu já estou com sintomas, o que eu faço? Vamos começar agora. Adriana, e nesse começar agora é minha dúvida. A gente vai para o Pilates ou vai para o CrossFit mesmo? Olha, assim, na verdade, o que uma mulher precisa... É uma coisa que eu detesto fazer, mas eu estou me obrigando a fazer. Tem um professor que bate na minha porta. É fazer exercício de força. Musculação. Então, porque nós precisamos... Eu fui para o CrossFit e eu não gostei. Então, assim, eu gosto de correr. Sempre gostei de correr.
é o que me relaxa, é o que me faz bem. Só que às vezes eu falo para o paciente, escolha alguma coisa que você goste. Às vezes não é só o que a gente gosta, é o que a gente precisa. Porque tem gente que fala, eu odeio, eu faço, não tenho essa sensação de bem-estar nunca. Chega uma determinada época da nossa vida que não é só o que a gente gosta, é o que a gente precisa também. Então, eu hoje já faço... Ser adulto. Chegamos, amiga. Ser então, adulto hoje maduro. eu tenho que fazer o que eu gosto, eu continuo correndo, mas eu também tenho que fazer o que eu não gosto, porque eu preciso. Então, assim, eu me forço 2 vezes por semana a ir lá e treinar 1 hora, porque eu preciso. Essa conscientização. Essa conscientização precisa. Da necessidade. E aí a gente tem que ver se gosta. Eu não gostei do CrossFit. Eu fiz 3 aulas, eu tô aqui só fazendo... Mas se uma pessoa gosta do CrossFit, ok, vai lá e faz. Quer Pilates, porque faz Pilates, mas ela precisa fazer um exercício de força. Mas também quem não tem recursos, né? Uma caminhada, Sim, precisa, tudo ajuda. E na internet, no Instagram, tem vários professores que dão aulas funcionais, com o peso do próprio corpo, com garrafa d'água. Você não precisa, né, comprar equipamento, dá para fazer com vários elásticos. E isso é muito interessante, né? A Adri trouxe aqui a gente conversando, né? Mesmo com pouco recurso, você tem uma alimentação excelente. Ela deu uma lista aqui que eu acho que é acessível para todo mundo, né? Então, você vai ao mercado, né? Optar por uma verdura, uma... Preferencialmente verde sempre escura, da verde época. Escura, uma da couve, época. da época. E da época tá mais barato. Sim, sempre as verduras da época, as frutas, verduras e legumes da época, elas são mais em conta. É mais fácil de encontrar. E elas são mais gostosas. Então, o que você conseguiria comprar uma dúzia, você consegue comprar uma dúzia e meia. Então, tipo, eu fui no Hortifruti a semana passada, a mexerica, ela tava, sabe aquele... eu comprei também, tá enorme, cheirosa. Aí tem épocas que a gente compra, elas estão secas. Eu amo mexerica, né? É vitamina C. A vitamina C é super importante para a formação de colágeno. Então, uma mulher que está entrando no menopausa, que já está na menopausa, é super importante. Vitamina C para colágeno. Ele aumenta a produção de colágeno. Então, você viu? Anota aí, laranja. Gente, e dá para... Não, a gente consegue, né, reestruturar as nossas cognições, né? Então, não é um bolo de chocolate. A gente pode pensar que uma delícia uma banana com canela. Uma banana com canela. Vai. É só costume também, né? É o hábito. E outra coisa também que eu ensino os meus pacientes é fazer granola caseira. Tem algumas regiões que a gente vai, eu não sei se eu posso dar o endereço, tipo no centro da cidade. Claro. Se eles nos patrocinarem, pode. Não, vamos dar as dicas que as pessoas precisam, vamos lá. Brincadeira. Tem a zona cerealista que a gente consegue comprar por um preço mais acessível, essas nozes, amêndoas, castanhas. Então, você pode comprar tipo 100 gramas de cada, dá uma leve torrada. E aí você coloca no forno, você pode comprar, por exemplo, um pote que também vende na zona cerealista de manteiga de coco ou manteiga de amendoim, ou aquela pasta de coco ou pasta de amêndoas. E aí você coloca, né, mistura bem isso tudo. E aí você pode colocar um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar mascavo. Forno, leva isso para o forno, mas tem que ficar muito atento no forno. A cada 3, 4 minutos dá uma mexidinha. Senão torra, queima tudo. Não pode deixar ela ficar muito escura no forno, porque ela vai terminar a cocção dela fora. Aí você vai mexendo. Quando você perceber que ela está sequinha, você tira, porque ela termina fora do forno, tá? Senão ela queima. Isso você depois armazena em pequenos potes. Ela fica uma delícia. Você pode até colocar lâminas de coco também, se gostar. Ai, adoro coco. Nossa, me deu água na boca agora. Também. E ele é excelente para você comer com iogurte, aquele iogurte de 2 nutrientes. Ou se você está com vontade de comer um docinho à noite, você pode comer isso. Faz um mixinho já. Faz um mixinho. Por quê? Porque tem açúcar? Tem um pouquinho de açúcar. Mas você tem a gordura junto, saudável. Sim. Então, você não faz pico. Eu falei para Adriana que quando eu tive as minhas 2 gestações, eu tive pré-diabetes gestacional. E a minha nutricionista, na época, falou que eu tinha que criar barreiras. Que eu comer um carboidrato simples ou açúcar era como se chegasse alguém na minha casa, nem tocasse a campainha e subisse direto. Então, que a gente tem que colocar o porteiro, a gente tem que colocar a porta, a campainha. E esses porteiros, né, que vai segurando, é um prato mais equilibrado. Que aí Exatamente. você Então, a granola. A granola tem o quê? Tem as nuts,
que elas têm gordura, então elas vão segurar Uhum. esse pico de glicemia. Então, é o porteiro, é a porta, é a campainha, tudo isso. Então, ela não vai... Não ele chega direto. Não chega direto. Então, Uhum. sempre pensar dessa forma. A pasta de amêndoa, a pasta de amendoim. Então, tudo isso são... Tem carboidrato. Carboidrato não tem mais gordura. Tem E tem um gordura. pouquinho de carboidrato simples, nesse caso, que é o açúcar de Que é o açúcar. mascavo. Mas tem pouco. Mas Então, precisa pôr fibra, por exemplo, junto com isso aí? você pode colocar aveia. Pega aquela aveia, flocos grossos, Aham. e pode colocar. Fica melhor ainda. Né? Porque assim, a gente tem muito essa questão. Eu sou uma pessoa que gosto muito de café, né? Então aqui tem uma pergunta para você, né? Como a cafeína ela pode influenciar na saúde emocional e quais as alternativas mais adequadas? A gente sabe, né? Hoje café, principalmente quando chega, né, os pacientes no consultório, a gente faz essa investigação. E tem gente que fala assim: eu sou muito ansioso e eu tomo café o dia inteiro. Né? Então, uma das medidas que a gente tem, no plano de tratamento, é a gente diminuir essa cafeína. É difícil. Eu sou uma pessoa que gosto. Não toma café. Não toma café. Apesar de a gente se conhece há 28 anos e sempre quando eu tô com a Simone, eu falo, vamos tomar um Ela cafezinho? me convida para um café. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, né? Pra gente ir finalizando. Mas eu acho que essa dica é fundamental. Hoje me falaram que quem não toma café é uma pessoa que não é confiável. Eu posso com isso, Nossa, gente? me falaram que era outra coisa. Não café. Eu não tomo Café, pra falar que outras coisas, não toma cerveja. Agora, café. Café. Não, realmente, assim, Aham. o café, ele é um estimulante, mas o que precisa prestar muita atenção é a cafeína. E a Uhum. cafeína não está presente só no café. Uhum. Tá? Então, a cafeína, ela está presente em várias... na cafeína, então, naqueles chás da Camellia sinensis, então, chá branco, chá preto, também tem cafeína. A cafeína, ela está presente no chocolate. Olha. O chocolate é estimulante. Não o cacau, 70% 70% cacau? qualquer um. Qualquer um. É. Nossa. A cafeína, ela está presente em muitas bebidas energéticas. Sim. Então, esse assim, quem tem problemas emocionais precisa tomar cuidado com bebidas energéticas. E a cafeína, ela está presente em suplementos, pré-treinos. Para dar um up, é Sim. isso? Exatamente. Uhum. Então, chá verde, capsaicina, que é da pimenta. Então, precisa prestar atenção nesses suplementos, porque tem gente que passa em loja e compra. Tipo, eu vi esse suplemento, fulano toma. E ele não olha que tem tudo isso lá atrás. Uhum. E isso são estimulantes e que acaba deixando ele muito mais ansioso e isso vai prejudicar ainda mais. Então, o café é fácil. Você toma 3 cafezinhos? Olha, o seu último café, para não atrapalhar o sono, tá? Pode ser até 2 horas da tarde. Isso por uma questão de sono. Uhum. Se você é muito ansioso, você percebe se um café, aquele mais forte ou mais fraco, aí ele se avalia. Porque, às vezes, também tirar o café dele também vai deixar Sim. ansioso. E o descafeinado funciona? Vocês que tomam café? Mas quem gosta de Quem café... gosta de café, porque descafeinado- a gente precisa pensar que, às vezes, tirar tudo do paciente, tirar uma coisa que o paciente gosta, também vai gerar uma certa ansiedade. É o que a gente fala de Sim. meta smart, né? Então, a gente o começa... que a gente precisa fazer? Qual a quantidade? Então, vamos lá. Quantidade e frequência. O que te deixa ansioso? Eu já sei que se eu tomo aquele cafezinho pequenininho muito forte, ele me dá taquicardia. Né? Então, hoje a gente já tem até exames que a gente mede se ele é sensível à cafeína, se ele não é sensível à cafeína, mas essa é uma outra questão. Então, ficar atento ao corpo também, aos sinais ele precisa do ver os corpo. sinais. Agora, fora isso, ele precisa ver o que ele está tomando, que aí a gente não consegue avaliar, porque às vezes ele compra um chá, ele fala, eu comprei um chazinho ali, mas o que tem nesse chazinho? Uhum. Ver a composição. Ver a composição, porque às vezes ali nesse chazinho tem um chá verde, tem um chá branco, eles têm cafeína. Então, e ver a composição desses pré-treinos. Então, tudo isso precisa verificar. Ou seja, precisa avaliar no detalhe. Pode guaraná. Então, assim, isso precisa verificar essas coisas, porque às vezes ele fala, nossa, mas eu não tomo nada, eu não tomo café. Mas o que mais que ele toma? Então, essa avaliação um pouco mais fina do que ele come, do que ele toma. Tem algum suplemento? Você está indo para a academia, você está suplementando? E orientar.
Você vai tomar. Você sabe que você falou da taquicardia? Eu tenho isso com energético. Se Dri, eu fala um tomar uma pouquinho, fala latinha mais, de Red Bull, pra mim, já me dá uma Exatamente, batedeira, porque assim. ele tem, eu acho que, se eu não me engano, acho que é 50 miligramas de cafeína. Eu tenho uma amiga que toma Red Bull que nem uma louca, pra ela não faz a menor diferença. Ela toma que nem água. Uma latinha, nossa, pra mim já me não sinto rola super também. mal. Eu Mas- fui em uma festa e aí eles estavam servindo uma bebida que era com energético. Eu não sabia. Eu achei aquilo até gostoso, porque era docinho, né? Eu comecei a ter taquicardia. Falei, vai me dar uma crise de pânico, tô passando mal. Aí o Alexandre falou, você bebeu isso? Falei, bebi. Ele falou, isso aqui é energético. Era o energético. Olha que incrível, né? E Como assim, cada você bebeu, organismo reage de tem uma que forma. metabolizar. Né? E Você não aí? tem como tirar. Faz E aí o que eu comecei... Come alguma coisa? Não, aí eu comecei a tomar água, né? Sim. Tem que metabolizar, não tem o que fazer. Aí eu saí da festa, porque, tipo assim, ambiente fechado, uma pessoa que tá com taquicardia, ela Não. passa mais mal ainda. Não tem a menor condição. E aí, mas eu sou muito sensível à cafeína, mas eu não vi que era energético. Tomou sem saber. Só tomei sem saber. Bom, estamos, né? O fim se aproxima e a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, que é a seguinte: quais são as dores e delícias, Adriana, de ser você e ser nutricionista com todos os desafios que a tua profissão te traz? Eu acho que as dores é quando a gente não consegue, né? Às vezes é meio frustrante, assim, quando você não consegue fazer com que o paciente entenda que aquilo é bom para ele, que não é bom para você. Aquilo é uma necessidade que ele tem, que ele precisa daquilo. E as delícias é você ver que o paciente volta feliz, que ele conseguiu e que, tipo, ele te olha e fala, nossa, tô muito bem, tô dormindo bem. E dificuldade de ser Adriana, não sei, eu acho que talvez, eu acho que a gente está sempre se cobrando muito, né? Ser mulher nos dias atuais não tá fácil. Não tá fácil. Eu Como diz acho a que Ana é Rosa, isso. nossa amiga, tem que ser padrão ouro em tudo, né? Isso, nós tivemos um episódio com a Ana, né? Falamos muito disso. Eu acho que hoje em dia ser mulher tá meio difícil, né? Então acho que essa cobrança toda é um pouco complicada. Por isso que a gente une forças aqui, né? Temos aqui até a Ofê, mas Presente para você. presente para você. Adri, esse presente é que para delícia, você. eu amo ganhar presente. Obrigada, Fê, para você Nossa, guardar de lembrança do emocionalmente. Que delícia, Da quero gente, ver. para que você volte aqui para dar continuidade nesse papo tão gostoso. É a nossa caneca do falou que Emocionalmente. gostou, Falou que eu Eu vou gostou. abrir, gente, eu ganhei essa caneca aqui, ó, não vou abrir, vou abrir lá em casa. Eu amei essa caneca, eu tenho uma coleção, todo lugar que eu vou que eu ganho, eu guardo as minhas canecas, eu tenho várias. Olha adorei, só, carinho. que bom que você gostou. Obrigada. Vamos unir sempre as forças. Obrigada. Quer deixar as suas redes sociais? Quer deixar seu contato? É só falar. O meu contato, né, o meu telefone do consultório é 11 9 6485 2323 e o meu Instagram é @NutriAdrianaStávero. Pessoal, curtam, participem, né? Sigam a Se inscrevam no Adriana, se canal. inscrevam no canal da Adriana e no E no nosso. nosso. Bom, então, Adri, olha, Obrigada, Adri, muito mais uma obrigada. vez. Adorei Gostei das participar. reações aqui. Um beijo, pessoal. Um E beijo. até a próxima. Tchau. Vamos então à nossa dica Psi de hoje. Eu sou Carla Fragomeni, sou psicóloga, especialista em Mindfulness, atenção plena. E hoje eu gostaria de trazer a importância da gratidão. A gratidão é um exercício diário que faz uma diferença enorme nas nossas vidas. A nossa natureza, ela tende a olhar para o negativo. Existe em nós uma estrutura chamada Negativity Bias, o viés de negatividade. Ao entrar no ambiente, nós vamos direto procurar o que está errado aqui. Isso é da nossa defesa. Nós somos assim pela nossa própria segurança. Só que isso, muitas vezes, na questão da ansiedade, como que desembesta em nós. E nós estamos, muitas vezes, ficando com uma mente que reclama demais ou que vê coisas erradas em excesso. Felicidade, hoje, é considerado uma habilidade. Não é algo que eu tenho ou não tenho. É uma habilidade. Se é uma habilidade, nós temos como cultivar e melhorar os nossos estados de felicidade. Uma dica bem prática e uma sugestão para você fazer com você
e com seus filhos, tá? É toda noite buscar coisas pelo que você seja grato naquele dia. Quando chegar de noite, eu fazia isso todas as noites ao colocar meu filho para dormir. Eu perguntava, filho, pelo que você é grato no dia de hoje? No início ele só dizia nada, foi horrível, a escola e tal. E eu insisti. E aí nós começamos a fazer isso juntos. Isso se tornou um ritual meu e dele. Todas as noites eu perguntava, pelo que você é grato no dia de hoje? Até que ele começou a responder. Então ele foi dizendo pequenas coisas que a gente vai se lembrando do dia que nem lembramos. Então o almoço estava muito bom, teve um olhar afetuoso dessa pessoa comigo, um sorriso. Eu senti muita alegria quando eu vi um ipê amarelo no meio da rua e percebi. Então, depois de um tempo, ele já falava por um tempão e eu também sobre o que eu era grata naquele dia. E isso nos prepara também para dormir melhor, para desmobilizar o estresse do dia e vai também trazendo um treinamento mental realmente para que nós possamos olhar e reconhecer coisas que nos fazem mais felizes. E isso faz uma enorme diferença. Então, pelo que você é grata no dia de hoje, vamos seguindo cada vez mais emocionalmente sãs.